nenhum de nós tem capacidade, nenhum de nós tem intenção de ir ao banco buscar dinheiro para esta empreitada. Ok. Então, no fundo, o que aconteceu é que nós fomos os banco uns dos outros. Olá, malta da Casa Própria, sejam bem-vindos a mais um episódio do Casa Própria Podcast. Hoje, como sempre, trazemos um convidado especial. O de hoje, difícil de descrever porque cruzamos em vários momentos da nossa vida, ou particularmente da minha vida, primeiro como estudante na Faculdade de Arquitetura, onde foi meu professor, e posteriormente como meu boss, quando passei pelo escritório do professor Forjás. Atualmente como arquiteto, que é uma pessoa a quem admiro e cujo trabalho valorizo bastante. Vítor, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Nós espero dizer alguma coisa de inteligente. Ok. Também esperamos que sim, que seja alguma coisa inteligente. Já dei aqui umas deixas de quem é o Vítor, que é um arquiteto também, foi professor, foi também meu boss, mas não é nessa qualidade que convidamos o Vítor para aqui hoje. O Vítor participou de um processo que vale a pena partilhar, um processo de promoção da habitação. Ele, junto de várias outras pessoas, decidiram então trilhar um caminho diferente, mas que a fim de algum tempo trouxe uma solução, uma experiência que achamos que vale a pena partilhar. Não vale a pena alongar, porque senão acabo contando com ele e certamente ele é a melhor pessoa que eu para contar isso. Vítor, como é que foi esse processo? Bom, para já explicar o que é de que se trata. Portanto, tratou-se de um conjunto de jovens, portanto isto é uma experiência que começou há mais de 20 anos e para alguns ainda está em curso, mas isso é uma história diferente. Um conjunto de jovens, uns menos jovens, outros mais jovens, uns recém-formados, outros já a trabalhar, que estavam na busca da sua casa própria. Então, e não tinham qualquer possibilidade, mesmo sendo alguns licenciados e alguns até já bastante com alguma reputação profissional, não tinham qualquer hipótese de pensar em comprar uma casa própria. Então juntaram-se, isto começou por um grupo, pelos mais jovens que se juntaram, foram procurar um terreno, encontraram um terreno nas Malotas e que resolveram juntar esforços para procurar uma solução que lhes permitisse construir a sua própria casa. Era um grupo bastante heterogéneo, de arquitetos, de informáticos, de médicos, de sei lá mais o quê. Gente de um pouco de todas as áreas, em que o que aconteceu é que depois umas áreas, cada um deu de si aquilo que sabia fazer para o processo. No meu caso particular, e não era o único arquiteto, éramos mais, resolvemos organizar todo o processo de projeto e depois de acompanhamento da obra. Houve quem no grupo tratasse de tudo quanto eram as burocracias e papeladas, também havia juristas no meio, trataram dos problemas legais. Portanto, foi um processo que começou desde o zero, desde não ter nada, até conseguir arranjar um terreno e até acabar construindo a casa e ir vivendo para lá. Portanto, foi isto que nós fizemos. Ok. E como é que isto começou? Quantas pessoas logo no início e depois ao fim, quantas pessoas é que compuseram este grupo? No início nem sei, porque eu não estava, eu entrei pouco depois do início, né? Portanto, uma iniciativa que não sei quantas pessoas eram. Bom, nós no fim somos 14 famílias. No início, não sei quantas seriam, 3 ou 4 talvez, que depois, entre conversas com amigos, com afinidades pessoais, foram convidados, eu fui convidado já no processo de correr, já estavam à procura de terreno. Portanto, pronto, no final somos 14 famílias. Ok. E destas 14, acho que foram entrando e nunca saíram, ou houve também um processo de renovação? Não, houve processo de transformação, digamos, houve famílias que desistiram no meio do processo, porque primeiro não foi um processo fácil, depois foi um processo longo, e depois também a vida pessoal de cada um ditou caminhos diferentes. Mas eu diria que do grupo inicial, talvez metade continuou até o final. Continuou até ao fim, sim. E quando começaram, qual era assim a média de idades? Queria só fazer um enquadramento. Eram jovens, eu acho que a maioria tinha menos de 30 anos. Menos de 30, ok. E depois, também um pouco por afinidades pessoais, mas também por
dar um bocadinho de estabilidade, digamos, se quisermos, financeira à coisa, convidamos alguns amigos mais velhos, mas que estavam na mesma senda, estavam também à procura de casa própria, mas que, enfim, ajudaram a trazer estabilidade, principalmente, digamos, garantia de estabilidade financeira, porque muita da gente estava no início de vida, não houve grandes problemas, conseguiram-se resolver todos, mas havia sempre a dúvida, será que a gente consegue, do ponto de vista financeiro, levar isto até ao fim? A questão financeira é sempre um desafio, em questões nesta temática de habitação. E quando é em grupo, levanta-se sempre o ponto de poderá haver tempos financeiros diferentes para cada um. Como é que foi gerir isso no grupo? Todos conseguiam fazer as comparticipações nos momentos pedidos, ou havia assim uma tolerância para que estas comparticipações fossem feitas à medida do possível? Obviamente que a questão financeira foi crítica. Foi ela que determinou a estratégia de todo o processo. E todos nós, ao longo do processo, tivemos dificuldades. Uns mais, outros menos, mas toda a gente teve dificuldades. Então, a estratégia que se estabeleceu foi definir uma cota mensal, que era ajustada em função das necessidades. Eu depois vou explicar o que é isto das necessidades, que todos deveriam participar com esse valor mensalmente. As necessidades eram definidas em função de objetivos muito práticos. Por exemplo, uma das primeiras coisas que se fez foi vedar o terreno, acabar de vedar o terreno e garantir condições de segurança. E contratar uma equipa de guardas para tomarem conta do terreno e de tudo o que lá estivesse dentro. Isso determinou a necessidade de um valor, mensal e regular para pagar ao pessoal, um valor fixo, quer dizer, um valor determinado para tratar, digamos, de tudo quanto era muro, vedação, portões de entrada, etc. Portanto, a primeira fase, aliás, foi isso, foi garantir essa verba, portanto, e determinou uma cota mensal. Depois foram-se definindo metas que foram sempre sendo escalonadas em função de quanto é que as pessoas conseguiam pôr. Digamos que o período mais duro, digamos, disto foi quando realmente começaram as obras, e as obras, enfim, nós definimos uma estratégia que era, queríamos garantir a solidez da construção para toda a gente, para todas as casas, para todas as 14 casas, portanto decidimos que toda a obra de construção estrutural das casas, portanto nos levar fundações, lajes, vigas, pilares, etc., deveria ser feita por um empreiteiro com experiência, com mais experiência, não em regime de autoconstrução. Portanto, fomos contratar um empreiteiro para garantir a solidez, digamos, da base estrutural das casas. Portanto, e essa era uma etapa em que o que fizemos foi, estimamos o valor, digamos, o valor da obra de cada uma das casas, e daí determinamos o prazo da obra e depois dissemos, ok, nesta condição temos que pagar ao empreiteiro um X mensalmente. Para pagar esse X mensalmente, cada pessoa mensalmente tem que pagar um valor determinado. E foi feito com uma margem para dar possibilidade exatamente dos riscos inerentes da vida pessoal de cada família. E de facto aconteceu. Portanto, estabelecemos que seria admissível, e portanto estabelecemos uma almofada para garantir que pudesse haver famílias, no máximo, que falhassem ao pagamento no máximo 3 meses, nunca mais do que 3 meses. E o que acontecia era que o grupo punha o valor, portanto, dentro da cota estabelecida, essa matemática estava feita para garantir o pagamento ao empreiteiro mensal, que foi outra coisa que foi também estratégica, foi determinar com o empreiteiro um valor mensal não associado diretamente ao custo da obra que ele faz no mês, mas um valor fixo mensal. Portanto, o empreiteiro sabia que durante o período, que agora não sei dizer quanto é que era, mas foi 1 ano e meio, 2 anos, já não me lembro, ele por mês ia receber um valor fixo, fizesse mais trabalho ou menos trabalho, mas no final do período tinha que completar as suas responsabilidades de obra. Com isso nós conseguimos, de facto, levar até ao fim essa primeira fase da obra, que foi a construção, digamos, da base sólida de cada uma das casas, e essa
que não foi num regime de autoconstrução, foi num regime de contratação de um empreiteiro e obrigatória para todas as casas. Todas as casas tinham que participar nesse processo. Okay. Que depois foi um processo, as estruturas foram feitas casa a casa, o empreiteiro não era muito grande, não conseguia fazer mais do que uma ou duas casas em simultâneo. Isso também é associado à modalidade de pagamento, não? Não, a modalidade de pagamento foi fixa. Ok. Depois ele ia fazendo, portanto, tinha o prazo para fazer, para concluir, e foi sorteado quais eram a sequência de construção das casas. Portanto, okay. Não foi que, porque toda a gente punha o mesmo dinheiro sempre, que as casas iam andando, iam sendo construídas todas ao mesmo tempo, não. Okay. A verba toda migrava, digamos, para uma casa, inicialmente, quando essa casa estivesse pronta ia para a outra, para a seguinte, e para a seguinte, e para a seguinte, e para a seguinte. Portanto, houve quem, neste processo, tivesse a casa muito rapidamente e houve quem só tenha tido a casa no final do prazo. Portanto, isso foi sujeito a sorteio. Ok. E foi pacífico este sorteio? O sorteio foi pacífico, não houve. Okay. Não houve, não houve qualquer problema relativamente a isso. O que nós assumimos era que, pronto, o período máximo da obra seria, já não me lembro quanto é que foi, se calhar foram para aí os 2 anos. Okay. A última casa estaria pronta ao final de 2 anos. E neste período o que tinham era só a estrutura das casas, ou seja, depois cada um pegava dali ou o mesmo empreiteiro continuava? Não, depois a partir daí era o regime de autoconstrução. Okay. Portanto, cada um poderia ou contratar o mesmo empreiteiro ou fazer por si próprio, contratar outros. Okay. E o que de facto aconteceu, enquanto o empreiteiro contratado estava a desenvolver o seu trabalho de construção da estrutura, havia casas que estavam a avançar até ao acabamento, houve casas que ficaram prontas antes da conclusão da última estrutura. E já o que levou em paralelo à necessidade de começar a fazer as infraestruturas gerais, digamos, as infraestruturas condominiais, se a gente quiser. Isto é uma espécie de um condomínio. Estamos a falar do abastecimento de água e da energia e do esgoto, que foi outra das coisas que foram 3 frentes de infraestruturas que levaram a economias individuais, porque os esforços foram coletivos, mas as soluções também eram coletivas. Por exemplo, o sistema de esgoto é coletivo, portanto não é que cada casa tenha a sua fossa, mas uma fossa coletiva ou 2, já não é? O sistema de abastecimento de água é a mesma coisa, há um reservatório de água que é coletivo e as casas não precisam nem de ter um reservatório de água dedicado para si próprio, nem um sistema de bombagem próprio. Construiu-se um depósito elevado que deu pressão às 14 casas. Portanto, houve investimentos coletivos para reduzir o investimento individual. Ok. E a estas alturas, quantas casas é que estão já prontas e habitadas? Olha, neste momento não estão habitadas 2, 3, 4, 5 casas não estão habitadas. Mas porque entretanto as pessoas arranjaram as suas vidas seguiam outros rumos, arranjaram outras alternativas, uns casaram-se e quando se casaram o esposo ou a esposa tinha casa própria, então abrandaram o ritmo, outros arranjaram outras soluções. Portanto, de todas das 5 casas que não estão acabadas, é tudo gente que, entretanto, ou já tinha uma solução. Houve alguns casos em que estavam a pensar numa segunda casa. Ou que já tinham uma solução, ou em que, entretanto, arranjaram uma solução, e então isto foi andando mais devagarinho. Destas 5, só 3 é que estão bastante atrasadas. As outras estão praticamente acabadas. Ok. Ótimo. Como é que foi então o processo agora discutimos muito o processo da construção em si, ou seja, esta fase já de obra, mas antes mesmo do processo de obra, como é que foi regularizar o espaço, como é que foi dividir este espaço pelos 14 membros desta comunidade, desta cooperativa? Isso tem 2 vertentes, uma que é legal e outra que é, digamos, condominial. Portanto, do ponto de vista de subdivisão do espaço, portanto, como eu disse, havia na equipa vários arquitetos, propusemos uma solução. Portanto, isto era um terreno que já estava todo ele morado, portanto
um terreno, portanto, estamos a falar de um terreno com 2,5 hectares, qualquer coisa assim do género. Ele já estava morado, portanto, fisicamente ele já estava claramente definido. O que acontece é que dentro deste terreno a gente foi lá pôr 14 casas. Portanto, a subdivisão dos espaços interiores foi proposta, foi discutida e que resultou, no fundo, em 14 terrenos, uma área central comum de lazer e de jardim e de respiro. E foi um processo, digamos, de, como é que se diz, não vou dizer que é de consulta pública, será consulta privada, que foi de conversa e discussão, e que gerou, a geometria do terreno era um bocado estranha, portanto aquilo gerou terrenos maiores e mais pequenos, depois as pessoas candidatavam-se, queriam terrenos maiores aos mais pequenos, foi-se definindo e depois a atribuição também foi por sorteio. Portanto, quem queria casa de terrenos maiores, fez-se um sorteio dos terrenos maiores para quem queria os terrenos maiores e fez-se um sorteio dos terrenos menores para quem queria os terrenos menores. Portanto, isso foi pacífico. Conseguiu-se acomodar, portanto, isso partiu, claro, que começou por um processo de conversa e discussão com as pessoas para perceber o que é que cada uma das famílias pretendia, etc, que levou a um processo, digamos, de projeto, onde fizemos várias propostas, até chegar à proposta final. Portanto, essa parte foi bastante simples, pacífica, portanto, porque acho que também um dos pontos de partida importantes neste processo foi toda a gente se conhecia, toda a gente havia fortes relações, digamos, de amizade e algumas até de familiares. Havia famílias com relações entre si, mas toda a gente, portanto, acho que um ponto de partida do sucesso disto foi conhecermos todos, dando-nos todos bem, somos amigos, falamos a mesma linguagem e somos capazes de levar uma conversa até ao fim e ceder e exigir e ceder de maneira a chegar a um compromisso entre toda a gente. Portanto, essa foi a parte fácil. A parte, isso foi a parte projetual. Depois tem a parte, digamos, associada a isso, tem a parte legal, que é como é que depois as casas acabadas elas passam a ser pertencer a cada um. Portanto, isto acaba por ser um regime de, suponho que é assim, propriedade horizontal, que se chama. Portanto, é um condomínio, tem áreas públicas, quer dizer, tem áreas comuns, mas depois tem terrenos privados no meio disso tudo. Portanto, aquilo era uma parcela só e levou depois a um processo de desanexação. Quer dizer, irá levar, porque nem sequer está concluído neste momento, porque esse processo, para acontecer, as casas têm que estar prontas. Eu não posso fazer essa, em teoria, posso fazer essa desanexação sem ter a construção feita. Portanto, elas não têm que estar prontas a 100%, mas uma boa porcentagem, que eu não sei dizer qual é, tem que estar feita. Neste momento, como até já lá temos pessoas a viver e tudo, temos casas completamente acabadas. Do ponto de vista legal, estamos em condições, já iniciamos esse processo, que começa por, indo um bocadinho antes, para fazer a obra, tivemos que fazer o licenciamento da obra, portanto, tivemos que apresentar os projetos de arquitetura, de estrutura, de hidráulica, ao município, que emitiu uma licença de construção, que foi sendo renovada dado ao período de extensão do período, ela foi sendo renovada. Quando acabou a obra em teoria ainda não acabou, porque há casas que não estão prontas, mas quando já temos mais de 50% das casas feitas, solicitamos a licença de uso ao município. O município foi lá, fez as suas vistorias, emitiu a licença de uso e com essa documentação então podemos ir tratar do registro de propriedade de cada um dos terrenos. Portanto, que é o processo de desanexação, que é o que está em curso já desde o ano passado. Mas pronto, tem essas duas dimensões que é importante. A dimensão, digamos, pessoal e a dimensão legal que é preciso resolver. A dimensão pessoal é um bocado uma faca de dois gumes, aquilo que esteve a dizer sobre serem pessoas conhecidas, pessoas amigas, pessoas até familiares, e isso pode ter ajudado na facilitação do processo todo, o entrosamento e também o respeito um pelo outro. Mas isto às vezes também
tem funcionado no sentido inverso, que é, às vezes por nos conhecermos, por sermos próximos, tem também trazido sabores, ou seja, algumas pessoas não cumprem com o que deviam, justamente porque percebem que sabes que estou a passar por um momento difícil, por exemplo, e não preciso explicar-me ou justificar-me por isso. Terá acontecido eventualmente, não nesta perspectiva que digo agora, mas no sentido de que no meio do processo pode ter havido alguns constrangimentos ou dissabores que tenham até, por exemplo, levado a considerar a suspensão do projeto? Suspensão do projeto, não. Não aconteceu nada tão grave como isso. Mas houve dissabores, houve problemas de famílias que não cumpriram com os seus compromissos, digamos, financeiros e que deixaram em alguns momentos mal o grupo, mas acabou por se resolver. Houve problemas também, que é um problema chato que depois pode acontecer uma coisa destas, que é ter várias obras ao mesmo tempo no mesmo sítio com, digamos, construtores diferentes. Portanto, que isto pode levar a conflitos, digamos, territoriais de responsabilidades entre cada parte. Isso em que sentido? Por exemplo, se acontecer um roubo numa obra, que até pode ser alguém que venha de fora, fica difícil estabelecer responsabilidades. Porque eu tenho uma obra ao lado que também tem funcionários e depois isto obriga a uma confiança muito grande e a estabelecer alguns critérios, de segurança que evitem esse tipo de sabores. Não os houve. Quer dizer, houve uma ou outra coisa muito pequena, mas não houve problema. Mas pode haver. Pode haver, porque pode ser muita gente no mesmo sítio, agentes diferentes e a ocasião faz o ladrão. É difícil controlar quando é tanta gente controlada por várias entidades. Este vosso exemplo da cooperativa é bastante interessante, porque nós gritamos todos os dias, nós, sociedade, gritamos todos os dias por formas alternativas de promover, mas esperamos sempre que sejam terceiros a fazerem por nós, a chamarem-nos para um comboio que já esteja em andamento, mas nunca queremos ser nós a montar o comboio. Na verdade, foi nesta perspectiva que convidámos o Vítor na altura, e mais uma vez agradecer por ter aceito o convite de participar no workshop, para contar como afinal também há outras formas, para além daquelas de esperar simplesmente por capacidade financeira própria, ou então por exemplo, uma promoção que seja sempre feita por um promotor imobiliário ou pelo Fundo de Fomento de Habitação, ou seja quem for, mas é um jovem, vários jovens poderem juntar-se e pensar numa forma diferente de chegar à habitação. Ver nos dias de hoje a mesma facilidade, assumindo, por exemplo, que fosse jovem como na altura, há 20 anos atrás, e também precisasse de habitação própria. Ver na dinâmica atual da sociedade, num espaço igual onde vários jovens se possam juntar e fazer algo parecido. Eu acho que sim, as dinâmicas, nesse aspecto, as dinâmicas são as mesmas. Provavelmente a única coisa que esteja diferente, e agora depende do contexto e depende de onde é que estamos a falar, é o acesso à terra. Talvez seja mais difícil agora, pelo menos na cidade de Maputo. Portanto, nós não estamos a falar só para a cidade de Maputo, mas eu acho que esta dinâmica, que não é, nós não inventamos nada, existem em todas as partes do mundo, que é unir esforços para vencer, para conseguir um objetivo. Acho que é possível. Uma das coisas que eu não fiz referência, mas que me parece óbvio, que é uma das outras grandes razões que levou a esta solução, foi a impossibilidade de recorrer ao crédito bancário. Portanto, logo um ponto de partida foi nenhum de nós tem capacidade, nenhum de nós tem intenção de ir ao banco buscar dinheiro para esta empreitada. Então, no fundo, o que aconteceu é que nós fomos os banco uns dos outros. Portanto, foi... provavelmente, se a obra durou 2 anos ou 3, só com esta sinergia criada pelo grupo, é que nós fomos capazes de ir buscar uma empreiteira e garantir-lhe um valor fixo mensal que fosse apelativo para ele fazer a obra. Se eu estivesse sozinho, teria que passar os 2 anos ou os 3 anos a juntar o dinheiro para depois ter dinheiro para. Mas é muito difícil neste processo
Eu pensar que vou fazer uma economia durante 3 ou 4 anos, com todos os problemas que a vida tem, é muito fácil as economias escoarem-se num período de tempo tão longo. Portanto, esta sinergia foi o que permitiu isto acontecer. Sim, porque de facto, se o indivíduo fosse construindo por meios próprios, levaria por aí 5, 10 anos, eventualmente, e se fosse buscar um financiamento, pagaria em 20 anos. 20 anos ou 30 anos. Ou 30 anos, já. E aí explica uma outra coisa, que é muitas vezes nós recorremos ao financiamento bancário porque queremos ter a casa o quanto antes e vamos pagando num período maior e num valor também maior. Enquanto que aqui o exercício foi o contrário, foi de explicar às pessoas que vai levar um tempo, mas que provavelmente gastemos menos neste processo e por isso, só por isso, se calhar já valesse a pena. Como é que foi isto? Foi pacífico, perceber que pode-se esperar mais do que 5, 10 anos para ter a casa, ou na altura havia um otimismo de que em menos tempo se conseguiria fazer? Não foi pacífico, eu lembro-me de no início dizer, vocês nem pensem que vão ter a casa antes de 5 anos, ninguém acreditava. Toda a gente achava que ia ser mais rápido. Ok. Mas pronto, as pessoas, houve as que desistiram, pronto, e entraram outras para o grupo, e houve, pronto, e as que ficaram e que foram, de facto houve alguns que acabaram em menos de 5 anos, teriam provavelmente outras capacidades financeiras, mas, pronto, como eu disse, há casas que ainda não estão prontas. A minha própria casa demorou 15 anos talvez, mas também eu não tinha a necessidade. Okay. Eu tinha uma outra solução, entretanto arranjei uma outra solução. Okay. Mas sim, acho que 5 anos seria um período razoável para ter as coisas feitas. Ok. E levantou um ponto também interessante sobre a questão um dos grandes problemas, um dos grandes entraves agora, ou seja, nos dias de hoje, é a dificuldade de conseguir um terreno de qualidade, digamos assim, ou pelo menos bem localizado. Mas falamos de hoje, 2025. 20 anos atrás, 2005, a opção das motas era um terreno bem localizado ou era como hoje também o terreno possível de encontrar? Era o terreno possível de encontrar com o que tínhamos disponível para pagar. Ok. Embora não se vendam terrenos, é óbvio que o terreno teve de ser pago. Ok. Portanto, a gente encontrou muitas outras opções, okay. Se calhar mais apelativas do ponto de vista de localização, okay. Mas estavam claramente fora do nosso budget. Portanto, aquilo foi o compromisso entre localização e custo. Okay. Portanto, o que vai haver sempre. O que vai acontecer sempre é cada vez mais longe do centro da cidade. Já na altura aquilo era longe do centro da cidade. Hoje ainda é um bocado longe do centro da cidade e hoje a condição melhorou em alguns sentidos, que foi, digamos, a acessibilidade do ponto de vista de infraestruturas melhorou bastante. Quando a gente iniciou este processo, as estradas de acesso eram de areia. Hoje já são pavimentadas, mas teve o reverso, que foi o trânsito é um inferno. Ok. Portanto, mas ainda assim conseguem estar relativamente próximo do centro da cidade. Não. Se não fosse o problema do trânsito, em 15 minutos estás dentro do centro da cidade. Mas se calha apanhar a hora de ponta, pode demorar 45 minutos, ou uma hora, ou mais. E como é que foi aí ser arquiteto e ao mesmo tempo ser membro da cooperativa, ser dono de obra, ser aspirante a dono de obra? Como é que foi, em alguns momentos, abdicar não necessariamente, mas pôr-se no lugar de arquiteto, uma vez que os membros do grupo, no caso, que tinham essas qualificações da arquitetura ou outras, tinham de emprestar o seu saber para fazerem os projetos e partilharem com os outros. Como é que se viu neste conflito que poderá ter acontecido das propostas razoáveis para a arquitetura a não serem bem vistas pelos outros membros e que, se calhar, por estar lá na dupla qualidade de membro e de arquiteto, até questionarem eventualmente aquilo que é a proposta que está sendo colocada? Eu acho que isso não é, eu não chamaria isso um conflito. Ok. Eu acho que faz parte do processo natural. Ok. Porque a criação da solução nunca é exclusivamente da responsabilidade do arquiteto. Não é nunca. Ok. Ela é construída com, digamos, o dono da obra. Ok. O cliente mais difícil para o arquiteto é ele próprio.
Portanto, mas isso é um caso à parte, ele resolve com ele próprio. Ok. Se o arquiteto se puser na posição que está a fazer algo que não é, que vai servir outro alguém, não pode deixar de construir a solução sem haver uma grande comunhão, sem haver uma discussão e encontrar-se a solução. Agora, nestes processos, há duas coisas. Uma do ponto de vista, digamos, chamemos técnico-construtivo. Portanto, a solução que inventamos passou por procurar economias de escala. Ok. A todos os níveis, desde o projeto ao processo construtivo. Significa o quê? Que as 14 casas são todas diferentes, não há duas casas iguais, mas partem de dois modelos base. Ok. Portanto, que com esses modelos base, o que é que deu? Deu soluções muito próximas do ponto de vista, digamos, estrutural, que era a grande obra mais difícil de fazer. Ok. Portanto, ou seja, estamos a falar de vãos, dimensão de vãos, de características das lajes, de pilares, vigas, etc., de maneira a racionalizar o processo de obra e assim ter economias a nível de obra. Depois, partindo, portanto, essa foi uma das questões. E a outra foi, portanto, tendo por base estas duas, discutir com as famílias, e isso foi um processo simples, as famílias aceitaram este ponto de partida. E cada uma depois escolheu, quer o modelo A ou quer o modelo B. Okay. Depois, a partir daí, foram-se criando soluções, foi-se, não é criando soluções, como é que se diz? A palavra certa seria, foi-se, não gosto da palavra, mas pronto, adaptando o modelo, foi criar variantes para cada uma das famílias. E foi um processo de conversa, discussão, porque as casas têm o modelo base tem um quarto só, mas pode evoluir para 4 quartos. Em função da necessidade. Em função da necessidade de cada família. Okay. E depois pode evoluir criando soluções que caracterizem cada casa. De maneira que as casas que têm 3 quartos, e são várias, não são iguais. São diferentes. Portanto, isso acho que foi parte do processo e foi parte, digamos, da forma como nós construímos o diálogo para chegar à solução de cada casa e garantir que não há duas casas iguais. Embora a base esteja lá e aquilo que permitiu ter as economias naquilo que era um investimento inicial forte fosse garantido. Depois tem outra coisa, tem o reverso, que é que isto, não sei, talvez tenha sido consequência da grande familiaridade que havia entre todos nós, que é as pessoas delegarem um bocado, o arquiteto é que sabe como é que se faz. Não, se é assim é porque está bem, portanto, e ou senti que em alguns casos não houve um empenho de fazer essa discussão, daí não ter havido conflitos, que não são conflitos, fazem parte do processo. Do processo de concepção do projeto. Ou seja, havia uma confiança para com a equipe, não só entre os membros da cooperativa, mas também dos membros da cooperativa para com os arquitetos, que no caso também eram membros. Isso é ótimo. E sente que o fato de ter da cooperativa ter membros arquitetos poderá ter ajudado, primeiro neste processo de discussão do projeto e segundo no quesito de custo de honorários de projeto. Não houve honorários de projeto. Portanto, neste caso cada um deu o que sabia. Portanto, o jurista tratou digamos, da regularização, da papelada legal, das burocracias. Quem não tinha nada que, por exemplo, havia médicos, o médico para este processo não traz nada. Tratavam da atenção dos outros cada vez que o município vinha com uma exigência, eles iam lá, não, baixa um bocado a atenção. Deram o seu tempo para outras coisas. Não, sem dúvida que ter havido arquitetos no meio disto facilitou o processo, porque reduziu os custos, não houve arquitetos envolvidos, não houve custos de arquitetura envolvidos, nem de fiscalização da obra, nem nada, e nem houve também os custos de criação da solução e de acompanhamento da solução no seu todo. Perfeito. E isto abre uma porta, na verdade, para uma questão que é
fora do contexto da cooperativa, mas que não deixa de ser uma pergunta interessante para o Vítor como arquiteto já com várias décadas de experiência, que é: como é que vê a resposta dos arquitetos a esta problemática da habitação? Aqui em Moçambique? Em Moçambique, sim. Não vejo. Não vi. Não vejo. Okay. Não conheço nenhuma iniciativa da qual a gente possa olhar para ela e dizer: está aqui uma resposta a esta problemática. Isto porquê? Assim, todas digamos, as intervenções, tudo o que eu conheço, os arquitetos que eu conheço, ou trabalham para o Estado, ou trabalham, têm uma prática profissional liberal, independente, privada. Quer dizer, ou são casos pontuais porque aparece uma iniciativa que requer a intervenção do arquiteto, mas são coisas pequenas e pontuais. Okay. O próprio Fundo de Fomento da Habitação é uma coisa pontual. Okay. Eu neste momento não sei quantas habitações terão feito nos 15 anos ou 20 anos. 30 anos Que tem. Mas certamente, quer dizer, percebe-se que não resolveu nada. Né? Portanto, eu não vejo o problema da habitação a ser encarado como deve ser. Okay. Portanto, existe uma política nacional de habitação, disseste-me tu ainda hoje, mas eu só existe. Nunca me cruzei com ela, não é? Não é por falta de interesse, mas foi porque não há um debate sério sobre isso, não há um estímulo para abordar essa temática. Talvez dizer que se a Política Nacional de Habitação tivesse vida própria, todos nós saberíamos. Todos nós saberíamos dela, quer dizer, um caso assim, não sei como é que ela foi criada, mas não me recordo de ter ouvido falar: vamos debater a futura Política Nacional de Habitação. Pode ser que eu tenha estado distraído e tenha havido as consultas públicas que são o que são. Todas aquelas que eu participei, não acho que os nossos processos de consulta pública são pouco eficazes, são pouco produtivos, incorporam pouco das forças da sociedade, dinamizam um pouco. Tenho as que eu os conheço, não são participei, nunca foi no âmbito da habitação, mas em termos de planeamento, a sensação que me dá é que são para cumprir legislação. Não há de facto um processo de integração das pessoas nos seus interesses nesses processos. Ou seja, são mais burocráticas e menos são mais respostas burocráticas do que práticas ou eficientes. De inclusão. Não é? Por exemplo, o plano de um bairro da cidade, ou da cidade ela própria, deveria promover os habitantes da cidade a cidadãos. A personagens que participem da vida do dia a dia do seu pedaço de cidade, pelo menos onde da sua esfera. E eu acho que isso não existe. Eu não sou um caso. Eu não represento nada nisto, mas, por exemplo, não faço a mínima ideia qual é a estrutura organizativa, quem é que é o chefe do quarteirão, ou do bairro, ou do DCU, da minha zona. Não faço a mínima ideia. E como eu, provavelmente muita gente não sabe, porque não há esta aproximação entre quem gera a cidade e quem vive na cidade. Também pode-se entender, quer dizer, os problemas da cidade são tão grandes que quem gera a cidade é mais bombeiro do que planeador. Mas isso, para mudar, é preciso transformar as pessoas em cidadãos. E as pessoas, eu não quero com isto dizer que quem gera a cidade tem que mudar. Sim, tem que mudar, mas o cidadão também tem que mudar. O cidadão tem que se interessar pelos aspectos da sua cidade e não apenas pelos aspectos do seu quintal. Ou seja, há aqui uma peça meio do caminho que todas as partes têm de tentar convergir para ela e não necessariamente responsabilidade de uma ou de outra parte. Sim, é de todas as partes. E devia ser mais até do cidadão do que do gestor. O cidadão é que pôs lá o gestor. Depois devia pedir contas. Portanto, se eu o pus a fazer a gestão da minha cidade,
que é que você está a fazer. Okay. O que você está a fazer não é aquilo que combinamos, ou seja, não é aquilo que estava planificado. Okay. E fazer o que não está planificado é o que a gente vê todos os dias. Ótimo. E alguém pede contas? Não. Ninguém. Não. E já tentando assim fazer umas contas rápidas, teria assim algumas dicas, 1, 2 ou 3, quantas forem, que ajudariam, ou pelo menos minimizariam, pelo menos agitariam um bocadinho esta temática da habitação, um pouco na esteira do que fomos falando já. Isso é uma pergunta que eu não sei como responder. Isso também é uma não resposta. O simples facto de não haver soluções, pelo menos à primeira vista, também por si já é revelador. E se calhar o problema também não tem sido escutado. Uma das questões que está fora de controle de quem toma a iniciativa, mas de quem deveria promover as iniciativas ou ajudar as iniciativas, seria a economia de escala. Ok. Qualquer um de nós, se quer construir alguma coisa, vai a uma loja de materiais de construção para comprar, e aquilo, o que a loja vende ao preço do mercado. Não é que eu esteja contra o preço do mercado, mas vamos imaginar que de facto se quer dinamizar a construção. Se o país se organizar, por exemplo, pegar num material, ia ser outro qualquer, e em vez de cada loja de venda de produtos de construção comprar os milhares de metros quadrados que chapa compra se calhar por ano para vender, que está de acordo com o seu volume de negócios. Se houver, por exemplo, um investimento massivo, digamos, a nível nacional, ok, vamos promover coberturas em chapa, em telha, seja no que for. O material é irrelevante, mas criar economia de escala. Okay. E tratar de fazer a importação, digamos, à escala nacional e não à escala da pequena loja. Okay. Provavelmente o preço desse material vem cá para baixo, porque eu, em vez de comprar 1000, vou comprar 100.000. Okay. Não é? Então poderia disponibilizar materiais a melhores preços do que aqueles a que eu tenho acesso. Okay. Portanto, bom, eu não sou muito bom em economia, não é a minha área, mas parece-me que seria uma das maneiras, por exemplo, de trazer os preços cá para baixo, ajudar a construção da habitação. Dou um exemplo muito prático e que a mim, no nosso condomínio, foi de grande utilidade. Quando entrou a Dugum Cimentos a funcionar, trouxe os preços de cimento para metade na altura. Sim. E houve um boom da nossa... Houve muita casa que, nessa altura, de repente, tudo quanto era ligado ao cimento, fez. Fez as betoninas, fez os rebocos, fez as paredes que faltavam, porque o preço veio cá para baixo. E as coisas estavam a andar... Portanto, se houver iniciativas dessa natureza, ajuda, certamente. Não é? A outra coisa, porque certamente irá ajudar, é se um dia nós conseguimos ter crédito à habitação como deve ser, não aos juros dos bancos comerciais que são proibitivos. Portanto, se a gente quiser promover a habitação, tem que ajudar as pessoas a terem acesso ao dinheiro para construir e ajudar as pessoas a comprarem os materiais para construir. Portanto, é outro caminho. Depois, pronto, podem-se pegar muitas experiências ao nível do mundo sobre isso. Estou-me a lembrar das experiências do Sr. Christopher Alexander, que era uma ideia romântica, bonita, simpática, mas era preciso ter uma estrutura que ele levasse para a frente, que é, em vez de ter um arquiteto que constrói 5.000 casas, ter 50 arquitetos e cada arquiteto constrói 100. Okay. Portanto, distribuir, mas aí é no sentido de ir à procura da qualidade e não da repetição de um elemento, de um modelo de habitação ad infinito. Ok. Não sei, há de haver tantas maneiras de promover. É preciso haver vontade de promover e estudar sobre o problema para que se encontrem as melhores soluções. Okay. Vamos dar apoio aos estaleiros que existem nos bairros. Também não é uma ideia nova. Não é? E trabalhar com os estaleiros e com o pedreiro local e com o serralheiro local para, se quisermos produzir, standards de janelas e de portas, por exemplo.
Então, porque, de maneira a trabalhar com ele para encontrar as soluções mais económicas, e em vez de, cada vez que é preciso uma porta, inventa-se uma porta, há 1, 2, 3 modelos de porta que toda a gente sabe fazer, e voltamos aí à questão da economia de escala. Sim. Os materiais são otimizados, portanto, vais buscar o mesmo material, etc, etc. Acho que há tanta coisa que se pode fazer. Mesmo. Vítor, a conversa está boa. Eu penso que de alguma forma já conseguimos assim abarcar, vamos dizer, tudo aquilo que representa a cooperativa, de como começou até os dias de hoje, onde já tem um sucesso de mais de 50% das casas prontas e já habitadas também. Alguma coisa mais que queres acrescentar sobre a cooperativa especificamente? Sobre a cooperativa especificamente? Não me recordo assim de nada neste momento. Ótimo. Há um ponto que não vou deixar sair sem dizer alguma palavra, se é que há mais alguma palavra a dizer, que é alguém que tivemos a oportunidade de ter como chefe, como boss, mas que sei que para si significou muito, ainda muito mais do que, por exemplo, poderá ter significado para mim ou para outros colegas. Há mais alguma coisa a dizer sobre o professor Fulgás? Sim. Coisa a dizer é que ele faz falta. Bem dito. Bem dito. Não sei o que dizer mais. Acho que não é necessário, está muito bem dito. Vítor, queria agradecer mais uma vez pelo convite primeiro para o workshop e por ter aceito também o convite para partilhar esta experiência da cooperativa, que acredito que vai ajudar a muita gente a perceber que afinal há mais uma forma diferente de ver este assunto. Eu é que agradeço e como é que se diz? Em-Pesa? Não. Pensei que fosse contacto para show, Em-Pesa, já é parecido. Não, acho que é congratular as vossas iniciativas, que são necessárias e são, quando tu perguntas o que é que se pode fazer para promover a habitação, a vossa iniciativa é uma delas, é uma das coisas que se pode fazer. E isso acho que é de louvar. Parabéns. Obrigado. Então é isso, malta. Estivemos hoje aqui numa conversa interessante também sobre a arquitetura, sobre projetos, sobre como juntar pessoas interessadas em fazer alguma coisa de forma diferente. E neste caso foi um grupo de jovens. Começaram 2, 3, conseguiram motivar mais, chegaram a 14 jovens que decidiram há 20 anos atrás começar a jornada da casa própria de forma diferente, fugiram aos bancos porque não se sentiam capazes de aguentar a estrutura financeira que os créditos de habitação exigiam. Foram eles fazendo financiamento um ao outro, numa espécie de chitique, se preferirmos, e isto garantiu que estas casas de 14 pudessem a esta altura já a maior parte delas estarem construídas, e se não fosse por outras voltas que a vida vai exigindo, provavelmente todas elas já estariam prontas e estariam todos a partilhar este espaço aqui próximo do centro da cidade de Maputo. Há quem diga sim, mas eles conseguiram um espaço próximo. Não, como eu disse antes, há 20 anos este espaço não era tão próximo da cidade, era também um espaço afastado, mas porque eles perceberam as suas limitações na altura, assumiram esta deficiência na localização, que hoje, afinal, depois de algum tempo, transformou-se numa mais-valia. Foi interessante ouvir, por exemplo, que a solução que eles adotaram, que era de usar praticamente 1 ou 2 modelos diferentes de casa, mas que as casas, pelo menos na estrutura, não fossem muito diferentes umas das outras, ajudou-lhes também a fazer a tal economia de escala, que no fim do dia converte-se em poupança. Poupança porque é possível fazer a mesma coisa várias vezes no mesmo lote e, naturalmente, para quem vai fazer custa um bocado menos. E esta questão de economia de escala, a questão também de ter projetos que evoluam de formas diferentes em função da necessidade de cada um, foram marcas deste projeto da cooperativa Casorinas, que também são marcas que o nosso convidado trouxe como algumas das dicas para ajudar a resolver ou pelo menos minimizar este problema da habitação. Falamos de economia de escala, falamos das casas que podem evoluir em função da necessidade e da capacidade do seu proprietário, falamos também da possibilidade de futuramente termos uma abertura para juros mais favoráveis no sistema financeiro, e por que não também apoiar aqueles que já fazem habitação, que são os estaleiros locais e que são os artesãos locais. Falamos dos pedreiros, carpinteiros, serralheiros, que é explicar a eles como eles podem adotar as soluções que já fazem a tudo isto que já discutimos, como é o caso, por exemplo, da economia de escala. Todos estes pontos interessantes para refletir sobre eles, para que então tenhamos um processo de habitação cada vez mais fácil e, se possível, mais acessível para a maioria de nós. Obrigado, não deixe de acompanhar-nos. O teu like é sinal de que o que nós temos feito aqui é do teu interesse, por isso põe os likes, siga-nos e dê-nos então esta motivação para que continuemos a produzir mais e mais, e até a próxima.